Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre qual é a distância entre dois pontos com base na geometria. Neste caso aqui é a menor distância. Tá? É um estudo matemático que relaciona a parte da álgebra com a geometria, abrangendo situações em que nós temos ponto, reta, figuras espaciais. E um conceito primordial que deve ser colocado aqui é da geometria analítica, a gente chama de GA, tá? A fim de estabelecer, ela estabelece a menor distância entre dois pontos, passa por uma reta, tá? Então, se eu tiver aqui o ponto A e eu quero saber a distância até o ponto B. Só que como é geometria analítica, a gente vai colocar isso no gráfico cartesiano, né, onde coloca x e y. Foi o Cartesius que ajudou a unir geometria e álgebra. Tá? Então, se eu tenho um ponto XA e ele está no YA, ou seja, esse ponto aqui ele está no eixo do X no XA e no eixo do Y no YA. E no eixo do X ele está no XB e no eixo do Y ele está YB. Tá? Então a gente vai usar essa ideia aqui para entender qual é a distância. Então, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Tá? Então vamos pegar essa reta aqui, finge que isso aqui é uma reta, tá? Finge que isso aqui é uma reta. Tá legal? Essa é a menor distância. Eu vou chamar de distância de A até B. Ok? E vamos colocar isso no gráfico, colocando aqui, está numa posição que eu vou chamar de XA e aqui na YB. Pode ser 2, 3, menos 2, menos 3, 4, menos 5, pode ser vários valores. E aqui o B, ele está na posição XB e o seu equivalente no eixo Y, YB. Só que tem uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte. Esse gráfico, se você pegar aqui e passar uma linha reta, imagina que isso aqui é uma linha reta e que aqui está ortogonal, ou seja, está a 90 graus. Tá? Está a 90 graus. O que vai acontecer? Que triângulo é esse que surge aqui? É um triângulo que aparece em um monte de lugar. É o triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Se a gente tem o triângulo retângulo, tem uma relação muito legal que acompanha a gente a vida toda, que é o Teorema de Pitágoras. Tá? No triângulo retângulo, funciona o Teorema de Pitágoras. Mas por que, Ricardo, está querendo o Teorema de Pitágoras? Ora, porque é o seguinte, esse é um triângulo retângulo, certo? No triângulo retângulo, a gente tem cateto. Cateto está aqui, ó. Vou continuar isso aqui. Eu vou só para a gente entender aqui é o ponto C, tá? De A até C, eu tenho um cateto, que ele vai daqui até aqui. Tá bom? Esse aqui eu vou chamar... Vamos dizer que esse aqui é o cateto 1. Tá bom? O outro cateto, ele vai daqui, eu vou chamar de cateto 2, até aqui. E quem é essa distância aqui? É a nossa hipotenusa. Então, nesse triângulo retângulo, eu tenho cateto 1, cateto 2 e a hipotenusa. E no Teorema de Pitágoras, você está cansadíssimo de saber que a hipotenusa ao quadrado, vou chamar de hip ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Mas não me interessa saber, neste momento, quem é hipotenusa, quem é cateto, no valor. Só me interessa saber de uma coisa geral. E nesse caso aqui, a hipotenusa é exatamente a menor distância entre A e B. Por que a menor? Porque existem outros caminhos, tá? Existem vários caminhos aí para você chegar de A até B. Só que a menor distância é uma linha reta. Então,
A hipotenusa é a distância. Quem é o cateto 1? Olha, é a distância entre XA e XB, tá? É a distância entre XA e XB. E o que é legal aqui? Imagina que aqui eu vou andar até aqui. Qual é essa distância? É muito simples, gente. Você tem a distância XA e você tem a distância XB. A diferença entre XB e XA é exatamente essa distância aqui. Poxa vida! Então, quem é o C1? O C1 vai ser XB menos XA. Pelo mesmo raciocínio, vamos falar de C2, que agora está no Y. Vai ser a diferença entre YB menos YA. Tá legal? Vamos agora pegar essa informação e substituir aqui na relação de Pitágoras. No lugar de hipotenusa, quem eu vou colocar? Distância. Então, a distância ao quadrado de A até B vai ser igual a XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Ok. Bom, como aqui está elevado ao quadrado, o contrário, o inverso da potência é a raiz. Então, vem para cá a raiz, XB menos XA ao quadrado, YB menos YA ao quadrado. E essa é a nossa fórmula que a gente vai usar para calcular a distância. Parece meio complicado, mas não é, tá? Por que que não é? Porque a distância vai ser a raiz da diferença entre as posições de x mais a diferença entre as posições de y. Vamos ver um exemplo. Olha só. Dados dois pontos, A e B, determine a distância entre eles. Então, vamos primeiro aqui, só para descarrego de consciência, imaginar aqui, ó. Onde é que está o ponto A? Lembra que esse aqui é o XA, esse aqui é o YA. Esse aqui é o XB, esse aqui é o YB. Sempre o X está no primeiro da coordenada, o Y está no segundo. O X está no primeiro, o Y está no segundo. Ora, então o XA é o 2, certo? E quem é o YA? É o 3. Então está aqui. Onde é que eles se encontram? No eixo cartesiano, bem aqui. Quem é o XB? É o 4. Vou colocar ele bem aqui. E quem é o YB? É o 5. Vou colocar ele bem aqui. Eles se encontram caminhando em linha reta, bem aqui assim. Tá aqui, ó. Eu quero calcular essa distância entre A até B. E aí, é assim, ó. Distância entre A até B vai ser a raiz da diferença entre x. 4 menos 2 ao quadrado, mais a diferença entre y. 5 menos 3 ao quadrado. Olha! Legal! Agora, vamos fazer as continhas. 4 menos 2, 2 ao quadrado. 5 menos 2, 2 ao quadrado. Está aqui. Então, a distância de A até B vai ser 4 mais 4, 8. Raiz de 8. Poderia acabar aqui, tá bom? Poderia acabar aqui. Mas a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma simplificação. Como é que vai ser a simplificação? Porque 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. 8 não dá para fazer uma raiz exata, mas o 4 dá. Então, quem é a raiz de 4? 2. Então, sai o 2, fica o outro 2 lá dentro, e essa é a menor distância entre os pontos 2 e 3, 4 e 5, entre os pontos A e B. Tá legal? Olha, mais um exemplo para ver se a gente entende.
Olha só, esse gráfico aqui envolvendo valores negativos, tá? Então, olha só, o ponto P é no 1 e no 3. O ponto Q é no menos 2 no X, que está bem aqui, menos 3 no Y, que está bem aqui. Então, ele quer saber a distância entre P e Q. Tá? Olha só, quem é o XP? É 1. Quem é o YP? É 3. Quem é o XQ? É menos 2. Quem é o YQ? É o menos 3. Como é que eu calculo a distância? É a raiz da diferença entre o x ao quadrado mais a diferença entre os y ao quadrado. Então, vamos lá. 1 menos, mas aqui não é o 2, é o menos 2. Menos 2 ao quadrado. Mais 3, está aqui o 3, menos menos 3. Tá bom? É importante aqui guardar o valor negativo, porque senão vai dar errado lá na frente. Então, olha, 1 menos 2 ao quadrado, 3 menos 3 ao quadrado. Você pode entender de outro jeito. Olha. Vamos imaginar que você dá passos de 1 metro, e cada ponto desse aqui é 1 metro. Quantos passos você vai dar até aqui? Um passo, outro passo, outro passo. Quantos passos? 3, ou seja, 3 metros. Daqui para baixo, você vai andar 3 por 2, 2 por 1, 1 por 0, 0 para menos 1, menos 1 para menos 2, e menos 2 para menos 3. Então, se eu der passos de 1 em 1, eu vou dar 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 passos. Tá legal? Como é que isso aparece aqui? Ó? 1 menos 2. Menos, menos, dá mais. Então, vai ser 1 mais 2 ao quadrado. Mais 3, menos, vai dar mais. 3 mais 3 ao quadrado. Vou fechar aqui a raiz. Distância vai ser 1 mais 2, 3 ao quadrado. Mais 3 mais 3, 6 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. Opa! Distância vai ser 9 mais 36, 45. Dá para simplificar? Vamos ver se dá? É só fazer a fatoração. Tá? Divide por 2 não dá, divide por 3 dá. Deu 15. Ainda dá por 3, dá 5. Dá por 5, dá 1, acabou. 3 ao quadrado vezes 5. Ou eu posso transformar o 45 em 3 ao quadrado vezes 5. Por que isso é importante? Porque assim eu deixo na forma mais simples, apesar de não parecer. Tá? Então, 3 ao quadrado, ó, quadrado, 2 dividido por 2, 1. Então, saiu 3 elevado a 1, raiz de 5. Tá? 3 elevado a 1 é o próprio 3, raiz de 5. Então, essa é a menor distância entre os pontos P e Q. Tá legal? Beleza? Qualquer dúvida, acompanhe nosso canal e a gente vai tirando. Pergunte aí. Até a próxima.